Meus amigos, várias vezes, conversando com pessoas conhecidas, se levantou o problema do fenômeno político do atual presidente da República. Como é que conseguiu essa penetração junto à população? Como é que isso começou? E já há algum tempo eu estava querendo deixar essa reflexão aí a título de provocação para o prezado amigo que nos frequenta aqui. O presidente da República, em 1985, 86, ele estava realizando o curso que corresponde na área militar ao que seria o mestrado na área civil. E assumiu uma posição na época de questionar os vencimentos dos militares e essa coisa toda. E isso acabou lhe gerando alguns contratempos, né, disciplinares, uma vez que na área militar esse tipo de comportamento não é adequado, né? E aí ele sofreu punição, passou a responder a um processo complicado. E aí o que aconteceu? Olha a vida como é interessante. A mídia, esquerdizada já naquela época e totalmente devotada a questionar, criticar os governos militares, já como consequência de todo o processo gramicista que vinha transitando no meio acadêmico, no meio cultural, vamos deixar o cultural entre aspas, e envolvendo a mídia, esse movimento todo na tentativa de desestabilizar o governo militar, enxergou naquele capitão um ícone de um discurso que permitiria se afrontar os comandos militares. E eu convidaria o prezado amigo hoje em dia é fácil, né? Dá uma entradinha na internet, vai no Google e procura encontrar manchetes de jornais, artigos das revistas de maior penetração, maior divulgação no país, os jornais de maior circulação, e veja o que se falava do capitão Bolsonaro. Né? Na época ele se constituiu um tema importantíssimo para a mídia de esquerda de enfrentar o governo estabelecido. Olha, vamos instigar esse problema, né? Dar bastante ênfase ao problema do capitão que está sendo perseguido pelos malvados generais que não têm limites para o seu comportamento. E com isso deram uma visibilidade fantástica. E a Veja convidou o então capitão para, por escrito, registrar a sua inconformidade com a realidade dos vencimentos dos militares, de maneira que aquilo ganhasse uma divulgação, ganhasse um peso que se constituísse num enfrentamento do governo militar na época. Então, basicamente, o fenômeno político que hoje ocupa a presidência da República foi criado inadvertidamente pela mídia de esquerda, que hoje não mede as consequências de tentar desacreditá-lo. É um tremendo contrassenso, né? Aquele cidadão que há 25 anos atrás pensou-se em utilizá-lo para desestabilizar o governo militar e abrir espaço para que as forças progressistas
pudessem ocupar o poder. Anos depois, ele passa a ser o germe de toda a ansiedade, angústia, insatisfação, desespero daquele mesmo movimento progressista que queria se valer dele para ocupar algum espaço no espectro político do país. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, é interessante que se trabalhe esse tema aí. Desafio o prezado amigo que está assistindo essa postagem, de pesquisar a respeito disso. Como é que surgiu? Quer dizer, à medida que a esquerda deu grande visibilidade ao então capitão, esse espaço que ele ganhou foi o pontapé inicial da carreira política dele. Só que, na inocência daquelas pessoas, acredito que possam ter imaginado que vamos cooptá-lo para as nossas teses e para as nossas bandeiras. E hoje em dia estão pagando um preço caro pela bobagem que fizeram. Pesquise para você ver com detalhes como é que essas coisas aconteceram. Uma boa tarde.